Olá, eu sou o Otávio Guilherme, da TV Flórida, do programa Interview. E, mais uma vez, nós recebemos aqui o Carlo Barbieri, que, da última vinda dele aqui dos nossos estudos, nós falamos sobre economia, sobre o coronavírus, e realmente foi um sucesso. Só que o assunto de hoje não é nem o Covid-19, né? E vai entrar um pouco mais na parte de economia, porque, se você ainda não sabe, o governo americano, ele é uma mãe, né? É uma mãe e um pai junto. Eles estão ajudando a small business e também algumas grandes empresas por causa desse período de dificuldade, de crise. Mas nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho detalhado. Daqui a pouquinho, não sai daí, o programa Interview começa agora. Pois bem, já estamos de volta e comigo mais uma vez o Carlo Barbieri, da Oxford Group. Seja mais uma vez bem-vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, Paulo. O assunto de hoje é sobre as recentes notícias, né, sobre essa crise que, na verdade, o Covid-19, o coronavírus, causou. Todo mundo em casa, muitas pessoas sem trabalho, sem recurso. Nós chegamos até a comentar isso da última vez. Como é que vai fazer para pagar conta, mortgage, aluguel, internet, luz? E agora parece que tem uma luz no fim do túnel, principalmente para os pequenos empresários, small business. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, antes de falar sobre os benefícios, como que se dá, como é que nós chegamos até aqui? Olha, acho que essa é uma situação mundial, né? Infelizmente a China ela foi negligente, pelo menos, na informação dos fatos e deixou que essa crise atingisse o mundo inteiro. Ela não cumpriu os protocolos de saúde pública a nível mundial. Ela sabia desse vírus desde o dia 19 de dezembro do ano passado, segundo ela mesma declara, e apenas um mês depois ela informou que havia alguma coisa. E a Organização Internacional de Saúde também foi um pouco negligente, porque ao início ela disse que não era um vírus transmissível entre pessoas. Mas isso é um fato aí para ser discutido por quem tem que ver com o assunto. O que importa é o seguinte: esse vírus se espalhou pelo mundo. Uhum. Você vê, por exemplo, a quantidade de morte que nós temos por aí. E, logicamente, morte é morte, saúde é saúde. Mas, do ponto de vista econômico, nunca houve na história desta humanidade uma crise tão forte do ponto de vista econômico. Se espera, por exemplo, que o crescimento do comércio mundial, que era esperado para 2,4% de crescimento esse ano, vai cair para 0,8% ou menos, né? Nós vamos ter um nível de desemprego na Europa, para não tocar no assunto americano, fantástico. Nunca antes na história da Europa nós tivemos isso desde a Segunda Guerra Mundial, esse desemprego tão fantástico. E a própria Europa, que está buscando recursos para isso, ela fala em 100 bilhões de euros, que é uma quantidade razoável, mas se você comparar com os Estados Unidos, que vai colocar 6 trilhões de dólares, nós percebemos que a Europa vai sofrer mais tempo economicamente que os Estados Unidos, né? Chegamos a essa questão totalmente inesperada. Infelizmente esse tema foi politizado demais. Em cada um dos países foi tentado se utilizar o vírus contra ou a favor de quem está no poder, o que é uma judiação. Mas, e a gente vê no Brasil, né? Perfeito. É uma lastimável situação em que já não bastava a crise, ainda temos isso. Mas aqui nos Estados Unidos, independentemente, não estou com vírus, da crise, o que nós vemos é que as medidas foram tomadas. Independente da luta pelos poderes e as acusações recíprocas, nós temos uma situação bem melhor daquilo que nós imaginávamos que pudesse ser na última reunião contigo aqui. Você vê, se esperava alguma coisa em torno de $800 por pessoa, é 1.200 que está sendo dado. Sim. A partir da segunda-feira todo mundo vai estar indo ao correio na sua casa para então dar uma olhadinha, já é para a semana que vem, 1.200 por pessoa, se é um casal 2.400, mais que 500 por filho não menor de 17 anos. Então nós vemos que, como você diz, é um governo que está sendo mãe, pai, e seguramente vai fazer com que os Estados Unidos seja
se por um lado ele é o mais atingido pela catástrofe que está acontecendo aqui, será o primeiro a sair. Ok. Provavelmente vai ser o primeiro a sair nessa crise. E aí o governo tomou uma série de medidas importantes para cada segmento diferente. Então, para as empresas aéreas foi um atendimento para poder fazer com que elas parassem de voar e não se transformassem numa transmissora de vírus, mas elas logicamente têm que sobreviver. Claro. As empresas de petróleo é a mesma coisa, houve uma queda abrupta do preço do petróleo, que é bom para a economia em geral, mas destrói a economia das empresas petrolíferas. E então, a gente já sente aqui nas bombas de gasolina. O preço de gasolina caiu absurdamente. Tem aqui a 1,93. No Costco eu fui lá, 1,62. Então, coisa de quando eu mudei para os Estados Unidos há 30 anos atrás. Realmente. Então são valores assim que não pagam o custo atual. Então a Petrobras, as companhias aéreas, no caso do Brasil, estão com os valores historicamente nunca atingidos assim nesse nível, nesse patamar tão baixo. Mas então as medidas do governo, elas são prudentes e são efetivas para cada segmento. Não há nenhum segmento que não esteja atendido. A pequena e média empresa foi a mais privilegiada, porque é a geradora de empregos nesse país, né? É uma ilusão achar que os Estados Unidos vive das grandes corporações. Os Estados Unidos vive da pequena empresa. Você vê no caso de exportação da Flórida, 92% da nossa exportação é pequena e média empresa. Então isso é um número interessante. E com certeza. O governo central do presidente Trump, logicamente sabe disso. No começo ele parecia até que ele não acreditava muito no que ia acontecer, mas no final ele viu que a catástrofe poderia vir forte em termos de vida, saúde e economia. Deu uma pausa nos negócios, mas segurou os negócios. Acho que a grande maravilha não é só o fato de se dar conta, é segurar. Você vê, por exemplo, na crise de 2008, onde é que o problema explodiu? Porque os bancos perderam a confiança da população e com isso houve uma corrida e vários bancos quebraram. E o governo teve que colocar um monte de dinheiro. O que é que o Fed fez nessa vez, agilmente? Os bancos têm, para começar, $1,5 trilhão para garantir sua liquidez. Ninguém mais está preocupado em o banco pegar dinheiro. Ele sabe que qualquer banco, grande ou pequeno, vai ter liquidez. Perfeito. Né? A própria, as conversas, informações vazadas da Casa Branca. Hoje eles colocaram, contando isso daí, 4 trilhões e alguma coisa, certo? Mas eles já estão preparados para colocar 6. Ou seja, decidiram que não há limite. Quando você sabe que não há limite de ajuda, você sabe que pode contar com o apoio. Perfeito. Perfeito. Agora, para micro, pequena empresa, e aqui você sabe, pequena empresa é toda empresa até 500 pessoas. Então a gente não é tão pequenininha, né? Verdade. Foi feito esse programa dividido em 2 partes. Uma, que é a emergência, que são esses pedidos de emergência de até $10 mil. Tem um nome desse programa? Existe um nome? Tem um nome, eu vou me lembrar já. Okay. Bom, o que esse programa faz? Ele dá um auxílio de emergência para que a pessoa possa imediatamente preencher uma série de formulários. Eu concordo com as críticas, porque todo burocrata ele é cheio de triques, né? Então é um pouco demorado, um pouco difícil, mas tem um formulário próprio, em que se você pleiteia o que você vai gastar de emergência nos próximos 2 meses. Perfeito. Seja para folha, seja para luz, para telefone, para manter o pessoal e tal. Esse valor pode ser no máximo 10, mas pode ser muito mais. Se for até 10, vem um chequinho de emergência quase que automaticamente. Não há nenhuma necessidade de comprovação fora da sua última declaração de imposto de renda. Pode ser de 18 a 19, ou aqueles que tiverem chance de entregar ainda agora, o farão, certo? Quanto a isso, então, deixa eu só reformular algumas questões. Por exemplo, existe um valor limite para o governo ajudar. Para esses casos de até $10 mil. Sim. Para o pequeno empresário, os small business, né, chamados aqui. Mas existe aquela possibilidade, por exemplo, de se você deixar para entrar bem depois, pode acabar esse valor? Pode. Esse é um problema sério, porque, logicamente, nesse embate político, o presidente conseguiu autorização de um valor. Né?
Esse valor é o que está contemplado. Se esse valor acabar, tem que haver uma nova solicitação de verba ao Congresso. Então, o que a gente pode sugerir aqui, para quem está assistindo a gente agora, que tem uma pequena empresa, até 500 funcionários, né? Entre em contato com alguém que saiba fazer isso tudo para você. E faça rápido. E tem que fazer rápido. Porque esse dinheiro vai acabar. Exato. Já entraram 10 milhões de pessoas pedindo esse dinheiro. Então, a 10 mil já chegou praticamente na verba. Isso. Okay? Depois, se você quiser, eu posso te mandar todos os dados novos. Você pode colocar assim no carrosselzinho para a pessoa informar. Certo? Bom, mas o seu business aqui, o seu escritório, o Oxford Group, tem esse viés, né, de ajudar a comunidade, ajudar os empresários, e com certeza ao final aqui a gente vai mais uma vez deixar o telefone para que as pessoas possam entrar em contato, ou o site para acessar, enfim. Não, perfeito. O que nós percebemos é que, primeiro, muitas pessoas não sabiam. Segundo, em não dominando o idioma inglês, essa burocracia passou a ser mais difícil. Nós formamos uma força-tarefa na empresa com mais de 10 pessoas para estudar o caso, para ter todas as formas de preenchimento, levando em conta as picuinhas e os detalhamentos do Small Business Administration, de tal maneira que quem quiser, a gente pode ajudar a preencher rapidamente. Fazer todo o processo. Porque a pessoa fala, levei 6 horas e não acabei, outro levei 3 horas e não acabei. Então, é realmente uma burocracia. Porque você tem que saber, inclusive, eu tive pesquisando, a denominação da sua empresa, do seu negócio, que tipo de negócio é. Se é LLC, se é S Corporation, se é C Corporation, ou seja, se você preencher algo errado ali, você pode cair num... Pode cair. Então, tomar muito cuidado, porque qualquer informação que não seja verdadeira é fraude. E algum dia isso vai ser problema. Claro. Agora, o importante é que esse valor que você levanta em emergência, nem é o total que você pode levantar, e nem ele se abate do que você pode pedir através do PPP. O PPP que é um programa geral, onde você vai através da sua instituição bancária, ou diretamente ou através de alguma empresa de consultoria, fazer um pleito do valor que você precisar. Perfeito. E a grande vantagem é a seguinte, ambos os valores, seja esse inicial, seja o outro, em você comprovando o uso, fica de graça. Olha só. É um grant que o governo está dando para você. Então você tem que escolher ou a primeira opção. Não. As duas são válidas. Você pode fazer as duas? Essa primeira é uma emergência, porque você precisa pagar a conta, não pode deixar acabar. Então depois que você aplicando para a primeira, que é até 10 mil dólares, ok. Mas você pode então fazer a outra também? Pode e deve. Porque é um dinheiro... Essa informação também é nova. Ela pode, deve e não seria nem cabível, são 334, se não me engano, bilhões de dólares que tem a verba como um todo, que a orientação dada pelo presidente aqui é o seguinte, usem toda a verba. Não é para deixar dinheiro no caixa, é para dar para as pessoas poderem manter aquecer também a economia. Eles sabem o que eles estão fazendo. Claro, e tem sentido. E esse primeiro, a emergência, vale também, tem pouca gente destacando isso, para o self-employed. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um restaurante. Você tem o pessoal que trabalha lá. O caixa, o atendente. Que são empregados. Sim. E você tem o que faz o delivery da comida. Que não é empregado direto da empresa, ele é um freelance, por exemplo. Ele é um freelance. Esse tem direito a pleitear a mesma coisa. Olha. Como se fosse um pequeno empresário. E de fato ele o é. Então isso vale para motorista de Uber, isso vale para empregados, pessoas que fazem entrega de comida, e vale inclusive para profissionais liberais. Veja você, um advogado, ele está trabalhando no escritório de advocacia como autônomo. Ele se enquadra para poder pleitear os dois empréstimos. Olha só. O realtor, né? Ele também se enquadra, porque ele não é empregado do broker, ele é um freelance que trabalha para o broker vendendo casas. Perfeito. Então, a abrangência é inimaginável. Se ele vive dos resultados que ele tem através da venda, do aluguel para aquela determinada imobiliária ou broker, por exemplo, se ele não tem mais negócios, ele vai precisar de uma emergência. Então, é por isso que ele também pode aplicar. Ele pode aplicar na emergência e pode aplicar depois no PPP. Mais uma questão aqui. Vamos aproveitar, né, o Carlos Barbieri aqui para a gente poder destrinchar tudo isso. Existe um grande
uma grande questão aí, que para mim é sine qua non. Por exemplo, isso é só para quem é cidadão americano ou para quem tem IT number, por exemplo? Grande pergunta, né? Infelizmente, é só para quem tem Social Security. Então, quem tem IT number, ele não se qualifica. Não qualifica? Não qualifica. Como que a pessoa pode saber, por exemplo, dando entrada com o documento lá, com o pedido de emergência, em nome da empresa e não é em nome dele? Como é que é isso? Se ele estiver aplicando como self-employed, ele vai em nome dele. Ah, vai colocar o Social Security e vai receber. Ok. E o recebimento é automático. Então para quem tem, para quem é cidadão americano, tem o seguro social... Pode ser, né? pode ser residente, ele não precisa ser cidadão, basta ser um tem seguro social. que tem o seguro social. Ok, então, e se ele aplicar para self-employment? Agora, se ele tiver, e se a pessoa tem uma companhia e não tem o seguro social, a companhia que recebe? Mas no pedido ele vai ter que colocar o Social Security do dono da empresa, que é o dono que pleiteia. Ok, perfeito. Então, quem tem IT number não recebe. Infelizmente, não foi contemplado. Fica de fora. Então, isso é a mesma ajuda que o governo ofereceu para as pessoas físicas. Não é isso? Exatamente. Tem toda aquela parte do desemprego, mas que é uma coisa à parte, basta você estar desempregado, pleitear, você viu que foram milhões e milhões de pessoas pedindo o seguro-desemprego, mas sempre a pessoa tem que ter o Social Security. Ok. E isso é claro, o órgão que está recebendo todas essas solicitações, eles vão saber quem é quem. Sim, porque um dos quadradinhos a ser preenchido é o número do Social Security. E não cabe o número do IT number. Então, infelizmente, é uma tristeza para nós que sabemos que tem pessoas tem muitos que assim, merecem, nesse caso, exato. que precisam, mas não vão ser contemplados. Perfeito. Mais alguma novidade? Não, acho que esses são os pontos interessantes que eu realmente faço minhas suas palavras. Corra atrás, porque esse dinheiro tem um valor, tem um tempo limitado, um prazo limitado. Os primeiros 10 mil são automáticos. Mandou, recebe o cheque. Se mandou errado, depois é outro problema. E a parte do PPP, que tem que ser feito com a instituição bancária, com quem ele já trabalha, insista, porque ontem ainda nós estávamos falando em nome de alguns clientes com alguns bancos que não sabiam como fazer. Então tem que insistir, porque também é um dinheiro limitado. Ele pode ir direto à instituição financeira ou pode também fazer via uma empresa de consultoria como a sua? Pode, mas o ideal é que vá direto. Nós não queremos pleitear negócio para nós mesmos. Vai direto, o banco tem obrigação. Mas, se o banco tiver totalmente tumultuado, não tiver capacidade de ajudá-lo, nós estamos à disposição. Vocês fazem esse trabalho aí? Esse trabalho junto com o banco. Para deixar o processo caminhar mais rápido. Mas idealmente ele pode ir direto no banco. Como ele pode também entrar no site do Small Business Administration e preencher a papelada. O que eu tenho sentido, e por isso que nós formamos essa força-tarefa, é que realmente não é apenas o problema do idioma, são os triquezinhos de qualificação da empresa, como você falou, e etc. E para a utilização do máximo que ele pode obter, a gente está ajudando. Mas são decisões do governo que estão aí para realmente, como você disse, não deixar esfriar muito a economia. Perfeito, então. O endereço do site da Oxford Group é www.oxfordusa.com. Então, muito fácil, vai estar aí na tela. E o telefone de contato é o 561? 674-9999. Então, 674-9999 está aí também na tela. Entre em contato o quanto antes. Se você achar que, por bem, né, que deve, de repente, solicitar ajuda a eles a fazerem toda a papelada para você, fique à vontade. Sua empresa está aqui para isso. Nós paramos, quer dizer, nós paramos para preparar isso para poder ajudar. Mas eu insisto que a pessoa tem direito a ir direto e pode ir. E então logo a gente acaba esse turbilhão, tem pessoas de outras áreas trabalhando nisso, elas voltam para a sua área normal de atividade. Perfeito, então. Então está aí uma notícia de emergência para ajudar você que está precisando de uma emergência. Beleza. Até a próxima vez. Mais uma vez, obrigado, viu, Carlos Barbieri, por ter aceitado o nosso convite,
para trazer essa informação que é de muito valor para a nossa comunidade, principalmente a brasileira. Um prazer estar aqui contigo. Espero que os brasileiros aproveitem essa informação. Maravilha. Um abraço para todos vocês e até a próxima.